Alô, alô, boa tarde, salve, salve, donos da bola no ar a partir de agora. E sem perder tempo, daqui a pouco falar da rodada que começa hoje, do América ontem, que baita vitória, hein? Agora liderando, mesmo número de pontos do Vitória, né? Então tá liderando também o time do grande cangaceiro Givanildo Oliveira. Esse é bom, hein? O América deveria fazer, Marco Antônio Batista tá aqui, eu já vou dar um recado, porque eu não tenho dessa de mandar recado. O América teria que fazer, Marco Antônio, um contrato vitalício com o Givanildo. Vitalício! Olha aqui, mais uma edição dos Donos da Bola no ar. Ontem foi dia de treino com portões fechados na cidade do Galo. Será que o Lucas Prato vai para o jogo? Eu acho que vai. No Cruzeiro, o papo do dia foi a renovação do goleiro Fábio, que até agora não aconteceu. E Paulo André falando do bom momento também no setor defensivo da equipe. Paulo André. Daqui a pouco vamos comentar sobre tudo isso aí. Com a Kika Branco recebendo sua mensagem no @os donos da bola MG. Aqui ao lado, Edu Panzi, Cadu Dona Edmar Oliveira, para destrinchar os assuntos inerentes ao futebol. A gente vai falar da rodada que começa hoje da Série A. Mais uma vez a questão da arbitragem, dos jogos de amanhã, das escalações ou das prováveis escalações de Atlético e Cruzeiro. Então, não perca, porque a edição até as 2 da tarde está muito boa. Olha aqui, hoje tem promoção do Parque Guanabara. Você concorre a R$120 em Divercards para brincar no parque mais tradicional de Belo Horizonte. Você pode conferir, inclusive, as noites 2015, chamado Manicômio. Sensacional, eu vou te contar. É uma atração à parte. Por gentileza, chega pra cá. E olha isso aqui, mamãe querida. Mas se dá medo até de olhar, pô. Uma atração à parte, não está incluída nos ingressos da promoção dos Divercards. Vamos ver aí o vídeo. Taca-lhe pau no vídeo aí. Você que sobreviveu às noites do medo do Guanabara. Noites 2015. A partir de 21 de agosto, toda sexta e sábado, às 22 horas, você tem um encontro marcado com o terror. Todo o parque dominado por criaturas. Noites 2015 no Guanabara. Você vai sentir medo. Olha o convite, quem vai fazer aqui. Eu vi chamar você. Tá louco. Você também. Todo mundo. Pra ir no Guanabara ver as noites 2015. Os meus amigos tá tudo lá. Deus! Olha aqui, as noites 2015. Mais de 20 criaturas loucas como essas aqui. Eu não sou louco, não. Eu não sou louco. É normal? Não. Normal, então. Mais de 20... Eu sou normal! É irmão nojento, hein? 20 criaturas espalhadas pelo parque a partir de 21 de agosto, às sextas e sábados, às 22 horas, ingressos na central dos eventos. Mas, excepcionalmente, meu Deus do céu, excepcionalmente hoje, vamos sortear 5 pares de ingressos para a inauguração. Portanto, ligue agora. Ai, meu Deus do céu. Então é o seguinte, ligue agora, tá? As noites 2015 Manicômio, no Parque Guanabara, muito terror e loucura para pessoas fortes a partir dos 12 anos. Aliás, vamos sortear pelo 72250, é isso, Capiroto? 72250, MG, o seu nome, na frente do seu nome, Parque Guanabara. Então vamos sortear no final desta edição, a gente divulga os nomes e entra em contato, tá? Loucura total no Parque Guanabara. Deixa eu chamar o Marco Antônio Batista, que está por aqui. A gente falar agora do América. O Marco Antônio também está assustado. Gente feia é um problema, né, Marco Antônio? Toma o seu microfone aqui. Prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Em primeiro lugar, parabéns pela vitória ontem, né? Vitória do América ontem, 2-0 para cima do Ceará, uma vitória extremamente importante. Toda vitória é importante. Mas fora de casa, porque na sequência você tem um jogo muito cabuloso contra o Botafogo aqui no sábado. Então, você agora chama a torcida e anuncia a promoção. Obrigado, Everton. Obrigado, Dimara, Cadu, Dudu. Mais uma vez, uma oportunidade de a gente estar aqui, dando um recado diretamente para a torcida do América, né? Nós chegamos na reta final do primeiro turno, liderando junto com o Vitória o campeonato. Temos um jogo importantíssimo sábado, que representa para nós
uma retomada, uma virada para o segundo turno na liderança do campeonato. E a gente fez um grande esforço, a diretoria fez um grande esforço de mais uma vez manter uma promoção. E nesse sábado com umas condições muito especiais. Primeiro, nós estamos com uma venda antecipada, acontecendo até sexta-feira, com o valor do ingresso de R$20. Mulher e criança, mais uma vez, não vão pagar os ingressos. Nós vamos fazer uma grande festa no sábado, vamos ter preliminar com o futebol feminino, que é um grande atrativo. Lançamos futebol feminino, temos jogo às 13h30. Queremos, então, que a torcida chegue mais cedo. É um jogo sábado à tarde, a cerveja está de volta. Estamos com toda a mobilização, vamos ter um grande evento para a criançada e para as mulheres. Vamos ter animadores para os jogos, o apito, a bandeira, brindes para sortear para os torcedores. E, fundamentalmente, eu acho que agora é hora da torcida comparecer, ajudar e prestigiar o time, para que a gente possa fazer uma grande festa e prestigiando a família, que é a grande força da torcida do América. Bom, então nós temos aqui 10 ingressos para serem sorteados, 10 ingressos, não é? Mais uma camisa do América. Aliás, tá com o Edu aqui. O Edu pode mostrar. Não, me dá aqui, Edu. Deixa eu mostrar a camisa. Que, aliás, essa camisa aqui eu já falei pro Carlos, essa camisa é maravilhosa, muito bonita. Então, essa camisa do América aqui, né, que a gente vai sortear para você, torcedor. Tudo pelo 72250. MG, espaço, seu nome, promoção, camisa do América e ingresso. Então, quem ganhar a camisa, leva também 2 ingressos. E a gente tem 10 ingressos que a gente vai sortear até a sexta-feira para sábado. Você que é torcedor do América, você está esperando o quê para voltar ao estádio? Você está esperando o quê para apoiar o seu time? Porque quando o América está mal, os caras cornetam, os caras batem. Então, e agora que o time está liderando ao lado do Vitória, mesmo número de pontos? Então não tem que esperar. Todo mundo no estádio sábado. Vamos contar com o apoio aqui dos donos da bola, que a gente vai sortear os ingressos. Mas vá, leve sua família. Como o Marco Antônio Batista disse, a cerveja de volta, uma cervejinha, um baita jogo contra o Botafogo. E você, é claro, não pode ficar de fora, porque o América precisa mais do que nunca de você. O time está bem. Cangaceiro Givanildo fazendo um trabalho excepcional. Ontem o Mancini fez o gol de número 1000. Time certinho. Toscano, um dos artilheiros da competição. Né? Então, está esperando o quê? Vá ao estádio, torça pelo América. Importante termos mais um clube do nosso futebol mineiro na primeira divisão. E já era para estar, mas sacanearam o América. Então, fica o convite. Marco Antônio, 10 ingressos, a camisa e a vitória no sábado. Se Deus quiser. E aproveitando para dizer o seguinte, aproveitando o seu programa pela audiência, e é um recado para a torcida do América. Há 45 dias, 60 dias, nós recebemos uma proposta e já discutindo uma sondagem para levar esse jogo do Botafogo para fora. Financeiramente era uma proposta interessante para a América. A diretoria, de forma unânime, se recusou até a avançar nessa proposta, porque nós já acreditávamos no nosso trabalho, na chegada que nós estamos chegando pelo turno. Nas campanhas da Série B do América, nós nunca tivemos uma situação tão favorável como nós estamos aqui agora. Então, houve todo o esforço, todo o planejamento foi feito, o trabalho está sendo bom, o time está correspondendo. Se não é o time de melhor qualidade, é um time que taticamente tem jogado muito, está com muito empenho, é muito competitivo. E outro detalhe, estamos invictos em Independência e querendo virar o segundo turno sim e continuar assim até o final do campeonato. Boa sorte. Obrigado. Excepcional o trabalho feito da diretoria, do treinador, dos jogadores, da comissão. Parabéns. Marco Antônio, você volta semana. Vamos fazer mais promoções? Com todo prazer. Vamos nessa, Carlinhos. Mais promoções então? Então te espero numa próxima oportunidade aqui. Obrigado a todos vocês. Beleza, obrigado, Marco Antônio. Segura aqui pra mim, Edu. Fica com essa camisa aí mostrando o programa inteiro aí e os ingressos. Que nem aquele programa Fantasia que tinha, você lembra? Que as meninas ficavam dançando e mostrando. Isso. Alô, alô, responda. Olha aqui. Deixa eu dar um recado para você. A renovação do contrato, né? Aliás, é para cá. A renovação do contrato do goleiro Fábio é prioridade para a diretoria do Cruzeiro. Ele está há 11 anos, né, como titular no Cruzeiro. O jogador tem vínculo até abril do ano que vem. André Salles traz detalhes. Vamos tentar mais informações. Enquanto o André Salles fala aí, vamos tentar colocar o empresário do Fábio ao vivo conosco aqui. Roda aí. Defesas espetaculares. Liderança dentro e fora de campo. Não interessa quem está lá do outro lado. A gente tem que entrar e determinado a atropelar o cara. Com 644 partidas pelo Cruzeiro, o goleiro é o jogador que mais vestiu a camisa do clube. São 9 títulos, entre eles o bicampeonato brasileiro. A importância de Fábio é reconhecida pelos companheiros de clube. O Fábio é nosso capitão, é um jogador que tem mais de 10 anos de clube.
Nós contamos com ele é um exemplo positivo aqui dentro. Titular no gol do Cruzeiro há 11 anos, o goleiro Fábio é um dos maiores ídolos da história do clube. Mas o contrato dele se encerra no início do ano que vem e a diretoria negocia a permanência do camisa 1 na Toca da Raposa. Sempre prezo pela transparência e tudo que acontecer aqui, tanto para o lado da renovação ou se não acontecer a renovação, o torcedor vai saber, porque isso é da minha índole e a verdade sempre vai prevalecer. Enquanto o vínculo não é renovado, o Fábio vai fazendo o trabalho dele. O goleiro está entre os que mais fizeram defesas difíceis neste Brasileirão. O que não falta é torcida para que Fábio continue por mais tempo com a camisa do Cruzeiro. Acho que ele é o ídolo do torcedor, faz parte da história do clube. Agora, eu não vou botar mais pressão no presidente, não. Sei que ele está sendo pressionado e quero deixar ele tranquilo para fazer as coisas com calma. Está demorando demais já. Dimara Oliveira, boa tarde, Dimara. Tem tem mais informação sobre a renovação do Fábio, Dimara? Tem. Ontem o Panzi trouxe os números, né, de possíveis e a informação, e aí vinda de dentro do Cruzeiro, de pessoas muito ligadas, tanto ao Fábio quanto à diretoria, de que os números não são esses, muito abaixo disso que foi colocado, que tem saído, e que mais? Que e segundo as informações, o que foi dito ao Fábio foi o seguinte: nós temos até o final de agosto para resolver essa situação, é até quando o Cruzeiro tem, e ídolo a gente não discute. E confiando muito na história do Fábio, do bom senso que o Fábio tem, naquilo que ele representa para o Cruzeiro. E várias vezes o Cruzeiro tinha situações difíceis financeiras e o Fábio abriu mão de muitas situações para que permanecesse no Cruzeiro e pudesse fazer esse trabalho que ele faz. E por isso que ele tem esse conceito que ele tem dentro do Cruzeiro. Então, o Fábio é a prioridade do Cruzeiro nesse momento. E só para o torcedor entender, porque ontem o Fábio, diante de todos os números que foram divulgados e do que se falou, houve um questionamento muito grande, como se tem sempre quando um jogador está na sua renovação. O Cruzeiro não sabe como que apareceram esses números, mas não corresponde à realidade do que o Fábio pediu. O Fábio pediu dentro de uma realidade que o Cruzeiro tem. E para deixar bem claro, você até perguntou sobre a questão do Júlio Batista, não foi ontem? E o Fábio, em vários jogadores que vieram durante esse período que o Fábio está aí, muitos ganhando muito mais do que o Fábio ganhava ou tal, o Fábio sempre teve o comportamento, isso quem está relatando é quem convive com ele, quem negocia com ele, quem faz essas histórias, o comportamento do Fábio sempre foi o de fazer o que era melhor na dele, sem preocupar com o que acontecia com os outros. A preocupação do Fábio sempre foi o coletivo, tanto que ele é o capitão dessa equipe. Então, por isso que o Cruzeiro está muito tranquilo dentro deste bom senso que o Fábio tem. E está tudo sendo feito dentro da lógica de que o futebol brasileiro requer hoje. Se o Fábio quisesse alguma coisa maior, ele já teve proposta para fora, ele teria feito de um outro jeito. O que todo mundo está passando é o respeito que o Fábio tem pelo Cruzeiro, pela instituição e pela renovação que vai ser feita. Eu não duvido do respeito que o Fábio tem pela instituição e nem do respeito da instituição para com o goleiro Fábio. Exatamente. Só que alguns questionamentos precisam ser feitos. Por exemplo, se o Fábio não pediu nada fora da realidade, por que ainda não renovaram? Porque existe, e aí, só para completar, e a informação, e aí é muito interessante a gente completar, não existe luvas no caso do Fábio. O Fábio é final de contrato, então não tem luvas nessa situação. Então não existe assim, tipo, o que aconteceu na história do Júlio Batista, vem uma coisa, vem outra, ou é um montante, ou o cara está vindo. Não existe luvas. Então isso não encarece, não inclui para aumentar esse tipo de salário, botar cifras astronômicas que não teria como citar. A gente até questionou que poderia ter uma outra proposta maior e por isso que ele tivesse pedido mais. Então não existe isso. Não, neste momento não se falou nisso. E a prioridade, eu disse que a prioridade do Cruzeiro é o Fábio, e o Fábio também tem o Cruzeiro como prioridade. Acho que isso é ponto firme para que a situação possa ser resolvida mais rápido. Mas então, como eu disse, se ele é o ídolo e com o ídolo não se discute, por que ainda não renovaram o contrato? E outra coisa, o contrato do Fábio, eu acredito que será o último contrato dele como goleiro. Se ele for realmente permanecer no Cruzeiro, ele vai querer fazer um contrato excepcional, porque seria o último contrato, né? Pelo menos do Cruzeiro. Então, por isso que é legal, né? Você tem uma informação, o Eduardo tem uma informação de uma outra fonte, então acho importante até que seja discutido, mas que é estranho
O Fábio, eu não acredito que o Fábio tenha feito uma proposta só um pouquinho acima do que ele já ganha hoje, porque é o último contrato, porque ele é realmente um ídolo do clube, e o que me estranha é o clube ainda não ter renovado com o goleiro. É só isso. Se não tem luva, se está dentro do esperado da proposta, por que não assinou ainda? Por que está essa novela toda? E a informação que eu tenho é completamente diferente, e a informação que eu tenho bate com o que não foi assinado ainda. Simples. Só para eu perguntei isso, tá? E agora vai discutir, vai ter uma contraproposta, e quando chegar na proposta que faça com que as duas partes aceitem, vai assinar. Não adianta virar e falar, olha, não, a proposta dele é ótima, maravilha, não tem luvas, está tudo dentro do esperado. Por que não assinou ainda? Não. Mas não, aí, então, eu perguntei sobre Não isso, exatamente porque o Edu tinha trazido essas informações, e eu sei que as fontes do Edu também são fontes extremamente sérias e conceituadas, mas a informação que eu tive foi a seguinte, ainda não aceitou exatamente por essa confiança que existe entre Fábio e Cruzeiro, porque são vários contratos aí, vários anos. Vale lembrar que o Fábio é muito anterior até essa vinda dele, antes ele ir para o Vasco, enfim. Então, existe uma relação muito próxima, e sempre se discutiu muito próximo isso. Então, a resposta que eu tive diante desse questionamento seu e do Panzi é que a renovação ainda não aconteceu exatamente porque existe esse vínculo de confiança. O Jean também sabe que existe esse vínculo de confiança de um lado e de outro. Então, por isso que eles estão nos acertos finais. Claro que aí entra aquela história que você falou, tempo de contrato, como é que vai ser, e se eu receber mesmo uma proposta do exterior, quanto é que vai ser, essas coisas é que ainda estão sendo discutidas. Muito bem, eu gostaria de ouvi-lo, ídolo, por gentileza, a câmera 2 no ídolo aí, tá elegante a beça hoje, hein? Eu acho que no fim das contas ele vai ficar no Cruzeiro. Eu também não entendo por que está demorando tanto para ser resolvido, mas acho que no fim das contas a diretoria não vai dar esse mole, sabe que é diferente, que a torcida não ia receber bem uma saída do Fábio, sabe que é um jogador que não é normal no clube, então acho que vai ser resolvido sim, no fim das contas. Muito bem, deixa eu chamar a Kika para ver se já tem alguma participação do torcedor, no @ os donos da bola MG, no Twitter. E aí, já tem alguma opinião do torcedor com respeito à renovação ou não do goleiro Fábio? Aí, Kika, boa tarde. Boa tarde. O Leandro Dias falou aqui que o Cruzeiro fez alto investimento no Cabral, como disse o próprio presidente, então deu corda para o Fábio pedir alto. O Gil Docley disse que se o Fábio quer ir embora, tchau, que na entrevista ele não demonstrou nenhuma vontade de ficar. Na zaga, o pessoal não gostou muito do Paulo André ter falado de bom momento também não. Elias Araújo, Paulo André falar em bom momento é um fanfarrão mesmo. Rafael Mendes diz que Paulo André em bom momento é impossível. E a Luana BH disse, bom momento do Paulo André? Meu Deus, eu não quero ver o ruim. Eu acho engraçado, o cara consegue detectar na fala do jogador na coletiva que ele não quer ficar. O Fábio não muda a fisionomia quando o time ganha, perde, ele continua a mesma figura, o cara consegue detectar que essa questão do Fábio, nesse momento, tem que ser secundária, na minha opinião. Primeiro, o Cruzeiro tem que viver o bom momento dele no Campeonato Brasileiro, subiu de produção, o assunto do Fábio é importante, porque é o maior jogador do Cruzeiro hoje em atividade, o melhor jogador do Cruzeiro, mas é um momento que tem que deixar isso de lado, tem que ser secundário, deixa na mão da diretoria, e o Cruzeiro precisa focar dentro de campo, porque vive um momento legal dentro de campo. O melhor momento dele dentro do campeonato. E os questionamentos ali com relação do Paulo André, acho que a gente já esperava isso e dá para entender. O Paulo André também não seria o nosso titular aqui. Todos nós preferimos o Léo. Agora, são coisas que não se anulam, né? Ele individualmente não passa tanta confiança assim. Ele falhou em jogos recentes, então a cobrança da torcida é pertinente, mas ao mesmo tempo, em termos pragmáticos, o sistema defensivo tem tomado poucos gols. E mesmo antes da mudança de esquema para 3 volantes, o time já estava tomando poucos gols. A média não mudou. Desde que o Luxemburgo chegou, o problema tem sido mais o ataque. O Cruzeiro não faz tantos gols assim, mas também não toma muitos gols com 2 volantes, com 3 volantes, com o Paulo André, sem o Paulo André. Não sei o que está acontecendo, que o Cruzeiro toma poucos gols sempre, né? Não sei o que está acontecendo, assim, se a gente sabe, o sistema de marcação no meio-campo, principalmente, está protegendo a zaga muito bem. Mesmo com 2 volantes, já estava sendo assim, porque os 2 volantes estavam combatendo mais, estavam jogando mais próximos à zaga. Agora, sem o Paulo André, talvez teria tomado um outro golzinho a menos, né? O sistema ia ser ainda melhor. Porque, por exemplo, contra o Avaí, aquele empate péssimo do Cruzeiro dentro de casa, o gol do Avaí foi uma falha do Paulo André. Né? Então, já que você está falando do Paulo André, inclusive as mensagens já destacaram o Paulo André, põe ele para falar aí, ô Capiroto, solta aí.
eu tenho um princípio que o futebol ele é coletivo, né? Eu pouco faço avaliação individual. Então, eu acho que o sistema defensivo que começa lá na frente tem sido um dos melhores do campeonato. Acho que os 3 volantes dão uma sustentação melhor para a linha de 4. Inclusive, dão um pouco mais de conforto para os 2 jogadores de ponta, porque eles se desgastam menos na marcação e tem mais perna para poder atacar. Então, acredito que a gente tenha encontrado um equilíbrio melhor. Agora, falta praticar e falta ganhar confiança para poder ousar um pouco mais e jogar cada vez melhor. Esse vaso que a gente falou aqui, caiu até minha mãe do céu. Você é um grande admirador do futebol do Paulo André, né? Quando o Paulo André chegou, nós trouxemos o Manula, o grande Manulita aqui. O Manula disse, esse é um urso panda, né? que é um zagueiro tranquilo, muito manso e tal. Babá. O urso panda, segundo ele, é que é bonitinho, assim. É bonito, mas é manso. Né? E zagueiro, a turma gosta de um zagueiro mais viril. Então, zagueiro, como pode dizer o Edu, na sua opinião, a dupla de zaga do Cruzeiro ideal? Dedé e Bruno Rodrigo. Mas dos que estão aptos a jogar, seria o Léo e o Manuel. A hora que o Bruno Rodrigo, não sei se volta antes do Dedé, seria Léo e Bruno Rodrigo. Eu falei ontem, essa zaga que está jogando hoje, na minha opinião, Manuel e Paulo André, seria a zaga reserva do Cruzeiro e em algum dos casos do Paulo André, terceira opção, quarta opção. Mas é o que o Luxemburgo tem. E também não dá para a gente virar para o Luxemburgo e falar, olha, Luxemburgo, tem que tirar o Paulo André, colocar o Léo, porque não está tomando gol, está tomando poucos gols. É claro que às vezes perde de 1-0 em função de uma falha de um ou outro. Só que à medida que o Cruzeiro se acerta lá na frente, como aconteceu contra o Palmeiras, as vitórias chegam. Porque toma pouco gol, toma 1, mas vai lá e faz 2. Às vezes não toma nenhum, chega lá e faz 1. Acho que está no caminho certo, não é hora de ficar também pedindo para tirar esse ou aquele jogador. Vamos dar um voto, pelo menos eu vou dar um voto de confiança aí nesse esquema que o Luxemburgo montou, nos jogadores que ele tem optado por escalar como titulares, porque, querendo ou não, contra o Sport e contra o Palmeiras, por mais que o Cruzeiro tenha tomado um ou outro susto, o time foi bem, foi melhor que os adversários. E eu respondo para vocês, a gente não sabe o que está acontecendo, gente, o Cruzeiro tem 4, aliás 5, até mesmo o Paulo André para composição de elenco, o Cruzeiro tem 5 dos grandes zagueiros do futebol brasileiro. As opções que o Cruzeiro tem nas zagas são muito boas, né? Você tem o Paulo André para compor elenco, é um bom zagueiro, o Léo é um bom zagueiro, é um arrozinho com feijão, mas bom zagueiro. O Manuel, é curioso, a história do Manuel é curiosa. Quando o Manuel jogava no Atlético Paranaense, a torcida do Cruzeiro, esse é o cara. Quando o cara chegou aqui, todo mundo queria, não dividir opiniões. Ele é um grande zagueiro, ele é um baita de um zagueiro. E ainda o Bruno Rodrigo, que o Santos liberou, ele foi preterido no Santos, mas o Santos de lá para cá nunca mais teve um zagueiro do nível dele. E o Dedé, né, que está voltando aí e tal, e aí daqui a pouco eu também acho que a zaga ideal é a zaga bicampeã brasileira. Bruno Rodrigo e Dedé. Que ainda assim era questionado. Dedé foi questionado pra caramba porque o Dedé de 2013, baixa nele um espírito de Baresi, eu sou o Baresi. Mas ele é um baita de um zagueiro. Pô. O Dedé tem uma explosão, um negócio impressionante, né? Fisicamente ele é muito forte, ele é muito rápido. E zagueiro normalmente, que é mais fortão, é mais pesadão. Ele é muito rápido. Né? Só a sua defesa, Dedé e Bruno Rodrigo também? Sim. Estando em boas condições. É a zaga titular. E não estando Manuel e Léo? Sim, mas também eu não acho o Paulo André um mau jogador. Eu acho que o Léo merece a titularidade por várias coisas. Pelo que ele mostrou nos últimos tempos pelo Cruzeiro, pela regularidade. Acho que o Paulo André falha um pouquinho a mais do que o Léo. Essa história do posicionamento do Paulo André, principalmente posicionamento, às vezes deixa a desejar. A questão de marcar a bola, né? Aquele gol contra o Atlético. Outros lances, o próprio lance com o Avaí, que eu me referi agora há pouco. Lances parecidos, assim, em que ele mostra um defeito que não é muito bem-vindo para zagueiro, apesar desse defeito. Acho um bom defensor, mas em função desse defeito, eu prefiro o Léo. Acho que o Léo é uma opção melhor, então seria uma boa zaga com o Manuel. E o Cruzeiro tem 5, 6 opções aí na zaga espetaculares. Nesse aspecto, tem um baita elenco. Me presta aqui a camisa e os ingressos, deixa eu mostrar de novo. 72250, olha aqui, ó, a camisa do América para você, 72250, você digita MG, espaço, seu nome, só colocar América na frente para faturar essa camisa, que é linda, 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 e 10 ingressos para América e Botafogo. O jogo acontece no sábado, no outro. Então vá ao estádio, assista ao América e nós vamos contribuir com 10 ingressos para vocês. O torcedor do América até sexta-feira, hein? Até sexta-feira vão rolar os sorteios aqui.
E o torcedor precisa dar uma resposta. Já falei isso aqui com o Marco Antônio Batista aqui em cima com a gente, batendo um papo, e agora reitero. O torcedor precisa dar uma resposta. O que o América está fazendo não é brincadeira, não. O América, no ano passado, conseguiu uma campanha de recuperação, fez um segundo turno impressionante e não se classificou para a Série A porque foi injustiçado ali no tapetão. E esse ano, mais uma vez, faz uma campanha impressionante. Se você pegar o segundo turno do ano passado e o primeiro turno desse ano, o Givanildo não perde. É impressionante. O América, sem grandes investimentos, sem tantos jogadores famosos, assim, tem o Mancini, que é uma referência, mas não tem tantos medalhões, tem um orçamento melhor do que vários desses times do Nordeste aí, menor do que vários desses times do Nordeste que disputam a Série B, é uma coisa que a gente perde de vista. Cadu, é uma coisa impressionante que essa diretoria do América faz com pouco. Como que o time consegue uma consistência? O torcedor do América pode ficar bravo comigo, mas o que o América tem de pior hoje é a sua torcida. Porque o América tem um bom time, o time briga dentro de campo, está invicto, tem o Independência, que é um estádio moderníssimo, uma campanha maravilhosa, tem um treinador que é a cara do time, a diretoria batalhando, trabalhando, fazendo promoção, a gente sabe que o América precisa da bilheteria para arrecadar, porque é um clube diferente de Atlético e Cruzeiro em termos de torcedor, de receita. Mas o torcedor vai a média de 1.000, tem jogo que tem 900, o América fez o 1000º gol no Campeonato Brasileiro hoje, se bobear o 1000º gol é maior que a média do América de público em campeonato. O América fez um jogo que ele brigava pela liderança na última rodada, no Independência, tinha 1.400 pessoas. Então, o que o América tem de pior hoje é a sua torcida. E acho que só para dar uma faladinha nessa questão do América, a gente até comentava na Band News hoje, impressionante o trabalho do Givanildo, não só pelo que ele faz dentro de cada jogo, mas principalmente pelas dificuldades que ele tem enfrentado. O Cadu, que acompanha bem de perto e comenta os jogos e tal, o Givanildo já teve vários problemas, cartões, contusões, o time mexe, a gente fala da dificuldade do treinador que gira muito o time, ele tem, cada vez é um time diferente que joga, e ele mudou até a forma de jogar do Mancini. Aliás, o Mancini já foi lateral, volante, agora está mais na frente. Então, esse tipo de visão que o Givanildo tem é exatamente a visão que tem que se ter quando você passa tantas dificuldades numa competição como a Série B. Ela traz esse tipo de situação, e o Givanildo tem passado por tudo isso. O torcedor tem que dar valor, né? E já que você falou de Série B, eu vou dizer para você uma coisa, hein? Se eu sou o Nepomuceno, eu ia lá e buscava o grafite do Santinha. Que impressionante. Buscava o grafite. Mas ele daqui a pouco nós vamos falar. Né? Uma coisa meio daqui a pouco nós vamos falar. Vocês entusiasmam quando eu jogo os temas aqui, mas daqui a pouco nós vamos conversar. Olha aqui, preste atenção, porque esse recado é para você que tem ou já teve financiamento de carro ou imóvel. Você sabia que você pode estar pagando juros abusivos? Para você saber se existem irregularidades no seu contrato, você vai ligar agora nesse telefone que está na sua tela, um consultor altamente preparado está aguardando a sua ligação e vai explicar tudo, não perca tempo. Ligue agora, marque o seu horário totalmente sem compromisso, o cálculo é feito de forma gratuita e você já sai de lá sabendo dos valores justos de suas parcelas. Além de reduzir o valor das parcelas dos seus financiamentos, você ainda pode receber de volta o valor pago, devidamente corrigido e até mesmo em dobro. Veja você, se for detectado algum erro no seu contrato de carro ou imóvel, você pode receber o dinheiro de volta ou até mesmo em dobro. Então você que já perdeu muito dinheiro pagando juros embutidos no seu contrato, juros abusivos embutidos no seu contrato de financiamento, não perca tempo. Ligue agora 2559-8877, 9588-8877, é o WhatsApp, faça contato agora, faça a revisão, pare de pagar taxas indevidas. Ligue agora 2559-8877 ou entre em contato pelo WhatsApp, aí agora, 9588-8877. Recupere o dinheiro que você pagou a mais e tomara que ele venha em dobro para você. Ok? Vamos falar do Galo agora. Ontem na cidade do Galo foi dia de treino, portões fechados. Levir escondendo o jogo para a partida contra o Grêmio no Mineirão. Diogo Ramalho, ele fala nos donos da bola. Simbora! Os jornalistas chegaram no horário de costume, por volta das 3 da tarde, mas ficaram um bom tempo do lado de fora. Olha só, são mais de 4h30 da tarde e só agora a imprensa começa a ser liberada para observar o treino do Atlético. Deixar vocês lá um pouquinho também, né? Deixar vocês curiosos aí. Toda a equipe faz isso. Toda a equipe esconde o seu trabalho antes de uma partida tão importante que é contra o Grêmio. Né? Não podemos dar
danada pro Grêmio, né? E assim que entramos, realmente pouca coisa pôde ser vista. Lucas Prato, por exemplo, já havia saído de campo. Treino normal, como sempre, normal. O que está vendo agora, a primeira parte foi igual. Não há muito mistério. Né? Então, se não há mistério, conta pra gente, Prato. Tá recuperado do edema? Vai pro jogo? Debe perguntárselo ao treinador e ao doutor. Hoy hicimos a primeira parte para ver como me sentia, saiu bem, assim que penso que mañana o treinador e o doutor vão ver como continua e eles decidirão. E para melhorar ainda mais as boas novas do Galo, o aniversariante do dia ganhou um presentão. Nada melhor de voltar no dia do seu aniversário, fazer o que você mais gosta. Isso foi um presente de Deus para mim, ter voltado no dia do meu aniversário. Espero amanhã treinar bem novamente para poder, quem sabe na quinta-feira, estar à disposição dele ali para poder ajudar a equipe a vencer o Grêmio, porque é um jogo de 6 pontos novamente. Além de Luan e Prato, Douglas Santos, que deixou a partida contra o Goiás com dor no tornozelo, também treinou. As expectativas só não são melhores porque Giovanni Augusto, com dores musculares, ficou de fora. Guilherme, então, pode ter sequência na equipe. Desta vez, de volta ao meio-campo. Tem uns caras aí dedurando, não deixar ele entrar não, hein? Vai que o Luan pinta ali, né? Sensacional. Esse cara é doido e é bom. Esse é bom. Né? Ele pode ir no Guanabara. Quando ele chega, ele pode. Ele assusta só com esse visual que é normal dele. Ele é amigo. Esse é bom. Quando ele chegou na primeira coletiva, estava eu aqui ao lado de Éder Aleixo, no instinto golaçor, e a gente dizia, esse cara vai fazer história no Atlético. Né? O torcedor gosta desse tipo de jogador. E ele, além de tudo, além de ser uma figuraça, ele joga demais, é muito bom jogador. Ontem o doutor Rodrigo Lasmar adotou o discurso da cautela aqui no programa, dizendo que ainda teria dois dias para avaliar a dupla e tal, mas que acreditava mais que o Prato poderia jogar, o Luan é um pouco mais difícil e tal. Mas o contrário, aliás, o Luan poderia jogar e que o Prato seria mais difícil, mas o Luan já se colocou à disposição e o Prato disse ontem, né, que não sentiu absolutamente nada, treinou também. E eu acho, quer saber o que eu acho? Os dois, para mim, vão para o jogo. Eu acho que o Luan vai no banco. Você acha que vai no banco? Eu acho que o Luan fica como opção e pelo que aconteceu Guilherme ontem... de titular. Não, eu não sei se ele entra com o Guilherme. O Guilherme treinou ontem em função do Giovanni Augusto ter sentido desconforto muscular. A gente tem que esperar o treino de hoje à tarde para saber se o Giovanni vai treinar ou se vai continuar fechar o treino poupado. De novo. Mas é válido, né? Claro tem que é, problema nenhum. Determinada rodada ali, dependendo do adversário, tem que fechar o treino mesmo. O Roger, por exemplo, lá no Grêmio, não fechou. Está colocando até boneco imitando o esquema do Atlético. Mas se o Giovanni Augusto não entrar, aí abre a possibilidade para o Guilherme entrar como titular. Se o Luan começar no banco, abre a possibilidade do Dátulo começar como titular. E eu acredito que o Prato, em função de ter trabalhado toda a primeira parte ontem, sem sentir, ele deva ir para o jogo. Até porque Dema, se ele ainda existe, ele teria sentido alguma coisa. Não sentiu nada, está bem. Se participar do treino hoje de novo, aí é certo que vai para o jogo. A minha dúvida é se o Levi vai com o Luan como opção de banco, por estar mais tempo parado, ou se começa jogando. Eu estou vendo alguns torcedores, acompanhando as redes sociais, e quando alguém demonstra alguma insatisfação com o momento do Atlético, muita gente questionando até o planejamento, e dizendo que o Atlético falta elenco. Mas como falta elenco no Atlético? Pois esse elenco aí é que está liderando a competição. Você queria que o banco de reservas do Atlético tivesse a mesma qualidade do time titular, mas todo mundo queria, até a diretoria queria. Mas isso é impossível. Agora eu pergunto a você de casa, que está questionando o elenco do Atlético, o seguinte: qual time no Brasil hoje tem um banco de reservas melhor que o banco de reservas do Atlético? Com mais qualidade que o banco de... Pega todos os jogadores que estão fora, coloquem no time titular. Pega o banco do Atlético, com Giovanni, com Ed Carlos, com Josué, com o Guilherme. Aí você olha para esse banco e fala que o Atlético não tem elenco? Peraí. Mas também você está brincando comigo, né, Capila? Dizer que não tem elenco, eu concordo com você, não procede. É um dos melhores elencos do Brasil. Agora, assim como outros bons elencos do Brasil, você pode ter uma ou outra posição que não é tão bem servida assim. O próprio Palmeiras, que é exemplo no sentido assim, de plantel, porque tem uma quantidade muito grande de jogadores, perdeu o Gabriel e não tem uma reposição exata à altura, porque tem uma deficiência nessa exata posição. A zaga do Palmeiras é horrorosa. Atacantes, por exemplo, eles têm muitos. A zaga já não é tão boa, mesmo a zaga titular. Então, eu acho que a gente pode aplicar um raciocínio parecido ao Atlético. É um dos melhores elencos do Brasil. Acho que o time titular é o mais forte do campeonato.
E pode ter uma outra posição que não é tão bem servida assim, porque é natural. Nenhum outro clube tem isso. E o exemplo dessa posição talvez seja esse homem de velocidade, que já está sendo resolvida essa questão. Isso. O Atlético vai trazer um cara de lado de campo, de velocidade. O próprio Levir pediu. E isso também só aconteceu pela saída do Michael Suell. Não foi uma coisa que já vinha vigorando desde o início do campeonato, é recente. E o Michael Suell tinha que sair mesmo, porque a proposta foi uma coisa descomunal, assim, tinha que liberar. Então eu concordo com você, eu só acho que uma outra posição poderia ser melhor, não é o elenco é ruim. Uma outra posição poderia ser melhor. Ter, de repente, um reserva que pudesse substituir o Prato, não é? Tendo características parecidas. Não é? Porque, por exemplo, se o Atlético perde o Giovanni Augusto, tem o Guilherme. Se perde os dois, tem o Dátolo, que não tem a mesma qualidade, mas faz a função. Se perde o zagueiro, tem o Ed Carlos. Se perde o volante, tem o Josué. E as laterais que tem problema. As laterais do Atlético tem problemas, principalmente na lateral esquerda. Né? Claro. O Botelho não dá, né? O Botelho é muito ruim. Mas aí, por exemplo, uma coisa que eu até queria ter falado aqui outro dia e acabou não dando tempo, eventualmente, sem um dos laterais, eu acho que ele poderia testar o Ed Carlos como lateral. Porque, por exemplo, se não tem só o Douglas Santos, você pode colocar um zagueiro na lateral e liberar ainda mais o Marcos Rocha. Segura mais. E o contrário também pode ser aplicado, porque o Douglas Santos, tendo liberdade, ele também ataca bem. E eu acho que o Ed Carlos se adaptaria bem à lateral nos dois lados. Assim como o Léo foi bem no final de semana pelo Cruzeiro, eu enxergo no Ed Carlos essa capacidade. Até porque o Ed Carlos já jogou num esquema com 3 zagueiros. Com 3 zagueiros, muitas vezes, ele já era o defensor um pouco pelo lado ali, já é um pouco parecido. Não é exatamente a mesma coisa, não é exatamente ser um lateral, mas já lembra um pouco o posicionamento de um lateral defensivo e liberar o outro. Se ele jogar pela esquerda, liberar o que está na direita. Se ele jogar na direita, liberar o que está na esquerda. Isso não vai acontecer porque o Levi não gosta de improvisar. Veja você, que se o Lucas Cândido estivesse disponível, o Atlético teria mais um volante canhoto e um jogador que atua também na lateral esquerda. Então, faz falta o Lucas Cândido, tem qualidade, né? Aliás, precisa dar uma benzida. Vai lá, lá em Aparecida, meu filho, entra lá na igreja e fica umas 12 horas lá dentro, porque tá feia a coisa. Ele joga muito, é muito bom jogador. Falta um jogador de velocidade, principalmente na Copa do Brasil, que o Atlético não pode contar com o Thiago Ribeiro, né? E um jogador com as características do Lucas Prato, já que o Jô não faz mais parte do elenco. Agora, eu falei aqui da questão do grafite, do Santinho e tal. Eu acho que ele não sai, porque tem um negócio que o Cadu chamou a atenção, de coração. Ele já tinha mercado na Série A. Mas o grafite era um baita de um reserva para o Lucas Prato. Ele já tinha mercado na Série A. Ele já foi para lá. Já foi embora? O Atlético tentou o Toscano? Não, né? Eu até perguntei isso pro Toscano uma vez, ele disse que ouviu da imprensa, mas que não teve nada concreto. O menino é bom, né? Ele é um dos artilheiros, 8 gols, o artilheiro tem 9. Não, tem 10, porque fez um ontem. Ele está brigando pela artilharia. Só em termos de comparação, o elenco do Atlético pode ter essas pequenas deficiências pontuais, mas ainda assim, junto com o do Palmeiras, para mim, em termos de elenco, é o melhor do Brasil. Olha o Grêmio. O Grêmio tem esse quarteto ofensivo aí, qualquer um que sair, não tem reposição. É a conta do chá. Né? E só para completar esse treinamento que o Diogo trouxe, porque na verdade todas essas informações ou foram a assessoria que passou, ou tentou se tirar dos jogadores, uma outra situação que o Levir treinou nessa primeira parte foi alternando o Cárdenas uma parte, na outra parte o Dátolo, ou seja, a dúvida que realmente a gente tinha em relação a isso. E quanto à questão de formação de frente, alguns jogadores passaram que realmente foi efetivamente Guilherme e Lucas Prato. Isso pode significar isso que o Panzi falou da questão do Luan permanecer no banco. Verdade, até nessa questão de velocidade. Nisso aí, se isso acontecer, não tem nem Dátolo, nem Cárdenas. Não tem esse teste. E é até uma coisa que eu ia sugerir aqui. Eventualmente, sem o Luan jogar, eu acho interessante essa formação com o Guilherme e com o Giovanni Augusto. Ele traz Quem ficaria na armação? O Guilherme centralizado como armador e o Giovanni Augusto pelo lado. Porque o Giovanni Augusto, dentro desse raciocínio de que com o Cárdenas e com o Dátolo o time perde velocidade pelo lado, com o Giovanni Augusto eu acho que isso não ia acontecer. O Giovanni Augusto se adapta bem a jogar pelo lado, ele é um jogador mais físico assim do que o Dátolo e do que o Cárdenas, ele é mais vertical, vai mais para cima, é mais agudo, corre mais.
Ele pode se adaptar à posição de volante, a jogar pelo lado, centralizado, é um cara muito completo assim. Então eu acho que seria uma boa opção. O Prato de centroavante, o Guilherme na armação e o Giovanni Augusto pelo lado direito. Mas só para completar, o que eu quis dizer com isso é o seguinte, que pode ser que o Levir ainda esteja com uma outra situação de jogo, dentro dessa composição que o Cadu falou, que seja diferente de tudo que a gente imaginou. E mais, a gente não vai saber, porque o treino que antecede a um jogo como esse nunca é um coletivo. Né? É sempre aquele recreativo. Então, o que foi definido ontem. É lógico que eles estão esperando para ver se o Luan ou o Lucas vão assistir. Agora, o que foi definido ontem. Ô Pedro Botelho, e eu vou te explicar uma coisa aqui. Quando você entrar no time, resguarda mais. Faz o arroz com feijão que funciona. Resguarda mais, não sobe tanto, já entra no campo, já vai lá para a ponta. Fica mais na sua. Deixa liberar o Marcos Rocha. Ô, Rocha, vai, querido, eu vou ficar mais plantado. Senão não vira. Vai virar lateral mochila mesmo. Olha aqui, meu amigo, preste atenção que o recado hoje é direcionado. Você que é vendedor de loja, vendedor externo, você que é dentista, médico, alô Dridas lá em Divinópolis, né, doutora Dridas, você que é médico, doutor Tininho, professor, pedreiro, você que é mecânico, diarista, militar, né? Então, meu amigo, você ou tem outra profissão que te obriga a ficar muito tempo em pé também, por causa disso, você sofre com dores nas pernas, você tem varizes, o Cadu tem muitas varizes, tem cãibras, dormências, não é? Tudo isso é causado pela má circulação. Você sabia que o colchão oriental J2000 também pode te ajudar? Basta ligar o 0800 038 2000, o colchão oriental J2000 é o único que possui as pastilhas interativas Lumen magnéticas. Elas estão espalhadas sobre o perfilado massageador, que auxilia o corpo na melhora da circulação sanguínea. Além disso, ele relaxa a sua musculatura, previne dores e induz ao sono profundo, que é o sono reparador, é aquele que você descansa. Inclusive, nós temos mais um depoimento de gente que comprou o colchão e, por isso, testemunha falando das vantagens do colchão. Veja aí. Meu nome é Marilane, sou usuária do colchão oriental, tinha um problema sério de coluna, dormia basicamente sentada. Hoje, após o uso do produto, me sinto muito bem e recomendo a todos. É o que eu sempre digo, não é? Quem compra está feliz, porque o negócio é bom. Então, faça como a Marilane, aí liga agora no 0800 038 2000. Não tem atravessador, você vai adquirir o colchão da saúde. Vai aproveitar a nossa promoção, na compra do colchão você ganha uma linda cama box, um lindo edredom. E se você é aposentado ou pensionista, tem uma condição muito melhor para você. Pare de sofrer com dores, acorde descansado, disposto, cheio de energia. Ligue direto na fábrica, sem atravessador, 0800 038 2000, colchão oriental J2000. Quem dorme bem, vive mas muito melhor. Eu tenho a minha avó que dorme no J2000, tem 162 anos. Vou para um rápido intervalo, volto daqui a pouco em 2 minutos, não saia daí. Até já. Os donos da bola.